Vamos embora para a gente não perder o tempo e aproveitar tanto você aqui para gente esse tempinho. Quem é Tá. essa maravilhosa mulher realizadora, Paula Santos? Pastora Paula Santos. Quem é essa mulher? Conta aí para mim. Então, eu sou uma mulher assim, normal, né? Ó, eu nasci em Barretos, porque eu não sei falar muito de mim, sabe? É difícil a gente falar da gente, né? Ai, é ruim demais. Eu nasci em Barretos, eu vim para Ribeirão Preto, que hoje eu moro em Ribeirão Preto, em 91. Então, assim, já faz um bom tempo. Eu nasci numa família católica, conheci Jesus na minha adolescência, conheci e já me apaixonei e nunca mais desgrudei. Falei, não, é esse caminho que eu quero e pronto. E descobri o meu propósito com o tempo. Eu não sou mãe, perdi uma gestação e o meu sonho era ser mãe. Mas enfim, Deus não quis, né, que eu fosse, ele tinha outro projeto para minha vida. Então eu ministro para criança e para mulheres. Eu tenho um ministério chamado Tia Paula, que eu me visto de bonequinha. Eu tenho um canal no YouTube, Tia Paula e sua trupe, onde que eu conto histórias da Bíblia para crianças. Aí depois eu casei com o pastor Reginaldo, e o ministério dele é Ministério Resgatando Famílias. Ele trabalha com famílias. E o chamado dele é mais para idosos. E nessa de estar fazendo a obra junto com ele, eu me descobri também com as mulheres. Então é onde que eu tenho também esse outro ministério de acolher as mulheres, de, como que eu vou te dizer, amenizar a dor da alma delas, né? Eu auxilio elas nessa questão tão dolorosa, porque a nossa ferida na alma é a pior dor que existe, né? É uma dor assim insuportável, que parece que a gente não vai conseguir, não vai aguentar, mas aí depois a gente percebe que tudo aquilo foi só uma experiência que a gente tinha que passar para a gente pular o degrau, né? Subir de nível e tá ali em cima. Deixa eu só voltar um minutinho. Você entendeu quando eu disse por que eu dou a paz de Cristo? Você falou e travou, porque você quer que a gente receba a paz verdadeira de Cristo, né? Isso, é verdade. Porque a minha Porque a paz, gente se eu coloca dizer. a paz do Senhor, né? Mas quem é o seu Senhor? É, pode ser qualquer senhor, né? Meu pai, eu chamava ele de senhor. Então, assim, quando eu falo a paz de Cristo, não é a minha paz, porque minha paz é vaga, né? Apesar de ser uma paz muito grande, não é se comparar à paz de Cristo. Então, é a paz de Cristo que eu desejo para você, que ela não se compara a nada, né? Verdade. E é Agora, muito sobre gostoso. É perdão, muito gostoso o que você receber estava essa paz, falando, velho. assim, faz total sentido, né? Sobre o perdão. E tem um versículo que é o que eu trabalho em cima dele, e eu acho que ele é um dos versículos, assim, muito forte em relação ao perdão, que a gente tem que levar, assim, para o nosso dia a dia, grudar no nosso coração e não esquecer nunca. Que ele está em Marcos 11, versículo 26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, ele é muito claro, né, quando diz assim, poxa, nós não somos santificados, né, porque quando a gente for santificado, Deus vai carregar a gente, porque ele não vai deixar a gente de bobeira aqui, né, então, assim, nós somos pecadores até o último instante, todos. Então, se eu não conseguir perdoar o meu irmão que fez alguma ofensa comigo, como que eu vou querer o perdão de Deus? Né? Não faz sentido, porque depois ele vai falar assim, poxa, mas você quer o meu perdão? Por que você não consegue liberar perdão? Então primeiro você perdoa para depois eu te perdoar. Engraçado, pastora Paula, você falando sobre isso, é uma coisa que veio aqui na minha mente. É igual pedir justiça para Deus, né? Às vezes, a gente está falando aqui dessa integridade do Senhor, a gente pede justiça. Ai, pai, eu quero justiça. E uma vez refletindo sobre isso, eu falei assim, gente,
Se o Senhor vier com a justiça que eu peço, sabe? Porque normalmente a gente pede essa justiça quando a gente se sente ofendida. E se ele vem com essa justiça, nós seremos fulminados na hora. Nós seremos os primeiros a ser fulminados. Então, assim, ele realmente tem um amor, assim, imensurável, porque senão, assim, já pensou se ele atendesse, a gente fala, né, que Deus tem que atender os nossos pedidos. Se ele atendesse muitos dos nossos pedidos, nós nem sei onde nós estaríamos mais. Porque nós somos pecadores, né? E essa dor faz com que a gente se sinta, fica sensível. Como eu estava falando, a gente nunca vai ter problema com coisas. É sempre com alguém. Tanto na escassez, na falta do dinheiro, sabe? Às vezes você está passando um processo de dificuldade, não é com coisas, é com pessoas que a gente vai ficar sentida. E aí, como perdoar? Como liberar esse perdão? Perdoar para esquecer, esquecer para perdoar? Como é que funciona isso? Porque assim, você, na verdade, nunca vai esquecer o que te fizeram, né? É como uma cicatriz. Você é mãe, né? Você deve ter algum tipo de cicatriz do parto ou de algum machucado que você fez. Eu tenho uma cicatriz no meu nariz que eu tirei um câncer de pele. Então, eu tenho um buraquinho aqui. Eu sempre vou lembrar dessa cirurgia que eu fiz. Porém, ela não me dói mais. Só tem essa cicatriz aqui, porque foi alguma coisa que já passou, né? Então, a sua cicatriz, ela não vai te doer mais, mas você sabe que ela tá ali e você vai lembrar com detalhes, porque eu lembro da minha cirurgia com detalhes, né? Só que ela não me dói mais. E o perdão é isso, não é você esquecer o que te fizeram. Você sempre vai lembrar, lógico, mas só que não vai te doer mais. Vai ser uma coisa leve. Você vai ver, às vezes, até você vai tirar sarro daquilo que te fizeram. Nossa, que legal, né? Foi para me dar um impulso. Foi para mim sair de onde que eu estava, né? Eu estava muito acomodada onde que eu estava e essa pessoa fez isso, talvez nem por maldade, mas foi para mim tomar um susto e sair de onde que eu estava, né? E subir de nível. Só que na hora a gente não vê assim. Por quê? Porque feriu, machucou e toda ferida dói. E geralmente é de quem mais amamos, né? Porque o meu vizinho, se ele fizer alguma coisa pra mim, vai fazer, pode ser que nem me atinja. Mas se o meu esposo fizer, vai me doer. Porque eu amo ele demais, né? Verdade. Então você tem essa diferença. Você falando sobre isso, assim, realmente a gente falou isso hoje também na palestra que eu fiz. O quanto que a gente enxerga, às vezes, os nossos inimigos, né? Aquelas pessoas que nos ofendem, que nos traem, que nos deixam para baixo, como nossos inimigos. Mas, gente, se a gente parar para observar, são essas pessoas que mais nos tiram da zona de conforto. Os nossos amigos, às vezes, ficam ali passando a mão na nossa cabeça, dizendo que tá tudo certo, dizendo que, você é bonzinho, você é legal, você é ótimo, você é maravilhosa, e você não cresce. Agora vem alguém, te confronta, diz que você não é tudo isso, e que não é legal, aquilo te mexe com você, né? Faz com que você pode até sofrer no começo, mas depois, se você parar para pensar, olha para trás e vê tanto de pessoa que fez a gente se mover. Porque nós somos movidos por desafios, por problemas, não por soluções. Eu tô minha vida aqui tudo tranquila, eu vou me mover para quê? Assim é quando a gente procura Deus, né? Quando é que a gente procura Deus? A maioria das pessoas procura Deus. Quando tá tudo bem? Quando a carteira tá cheia, o armário tá cheio, as crianças estão tudo saudáveis, é aí que a gente procura Deus? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, é um desafio que leva a gente para frente. Você que deve trabalhar aí com pessoas, né? O que você enxerga, assim, pastora Paula, sobre o perdão? Qual é o maior desafio dessas pessoas perdoarem? Por que elas ficam presas nisso? Você teria alguma visão, assim? Olha, primeiro é a aceitação. Porque ninguém quer aceitar que precisa perdoar. Ninguém quer liberar esse perdão, talvez por um orgulho, né? Mas ele me fez mal, eu não vou perdoar ele jamais.
Ah, ele me traiu, não vou perdoar ele jamais. Então, assim, por uma vaidade, um orgulho, e falta de temor a Deus. Porque se a pessoa tiver realmente um temor a Deus, ela vai ver que ela precisa perdoar. Porque é uma ordenança. Deus está mandando você perdoar o seu próximo, o seu inimigo, ou né, quem te feriu. Por quê? Porque senão ele não vai te perdoar. Isso é muito claro, né? Então, assim, se a pessoa tiver temor a Deus, vai perdoar. Só que tem assim, ó, você precisa perdoar de verdade, de coração. Tem muita gente que perdoa da boca para fora. Ah, eu te perdoo, tá? E tá muito na moda falar assim também, ó. Que eu já usei, tá? Eu já usei essa frase também, de falar assim, ah, mas Deus não manda eu conviver com a pessoa. Deus manda eu amar a alma dela. Eu amo, mas eu não preciso conviver. Isso é o maior erro que existe. Você perdoar é você querer conviver de novo com a pessoa. Porque aquilo que eu te falei, só fere quem a gente ama. Então, se a gente ama, a gente quer estar do lado da pessoa. E se a gente perdoou, a gente vai voltar a amar daquela forma intensa que a gente amava. Senão você não perdoou. Senão você ainda está com aquele sentimento no seu coração de que eu não preciso perdoar. Ou eu perdoei, entre aspas, né? Só para falar que perdoei. Só que no seu íntimo e no seu coração. E no seu tete-a-tete com Deus. Será que você perdoou mesmo? E na hora que você vai ter aquela intimidade com Deus e você vai falar assim, sabe Deus, aquela pessoa que me feriu? Ah, eu perdoei, sabe? Mas Deus conhece seu coração, Ele esquadrinha seu coração, Ele sabe que você não perdoou de verdade. Então, assim, muitas das pessoas estão deixando de ter o seu sucesso, estão deixando de mudar de nível, ou até mesmo tá falando muito sobre depressão, ansiedade, porque ela não a perdoou de verdadeiramente. Ela perdoou da boca para fora só para falar para as pessoas que ela perdoou. Mas, na verdade, não. Por isso que tem muita gente ainda morta espiritualmente. Porque ela não consegue liberar perdão. Verdadeiramente. É difícil, viu, Elaine? Não é fácil. Existem alguns caminhos, existem alguns métodos que você precisa fazer dia a dia para você liberar o perdão, se perdoar, porque tem muita gente também que não consegue se perdoar, então vive uma vida doentia, vive uma vida doentia, porque ela não se perdoa. Não se perdoa porque come demais e fica aí toda gorda, toda mal arrumada, né? Aí ela se sente muito mal, ela precisa se perdoar. Não é porque você está fora do peso padrão que as pessoas colocaram no mundo, né? Porque não existe um peso padrão. Existe aquele peso que é saudável para a sua saúde, né? Que você tem que manter aquele nível. Mas falar que existe um peso padrão para você ser bonita, não. Existe muito... Eu sou gorda, eu sou gordinha, eu sou fora do padrão. E eu me acho linda. Então, assim, as pessoas colocaram para o comércio vender roupa, eu acho, né? Para o comércio poder vender. Porque você é bonita do seu jeito. Deus te fez assim. Porque Ele quis que você fosse assim, né? Sim. Sim, realmente. Assim, a gente, como você está falando, é mais fácil, às vezes, até perdoar alguém do que a si mesmo. Ou porque a todo momento a gente tem um senso de autocrítica muito grande. Muito grande. A gente olha para o próximo, mas não olha para a gente. A gente fica preso ali, vivendo, posicionado no passado, né? Acreditando que a gente está vivendo o presente. Quando você falou sobre a depressão, né? Sobre a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Então, assim, a gente faz tudo como se fosse ganhar o dia de amanhã, mas a gente não vive hoje. E por a gente também não viver hoje, não conseguir fazer para amanhã aquilo que a gente gostaria, a gente fica pensando no passado. E a nossa mente acaba nos sabotando, dizendo que a gente não merece, que a gente não consegue, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí esse senso de rejeição bate com força. Porque lá atrás, né, nós somos padronizados, nós somos programados para aceitar, nós somos programados para não confrontar, nós somos programados para ser boazinha, porque se a gente não fosse boazinha,
Papai Noel não ia dar presente. Se não fosse boazinha na escola, a tia não ia gostar, né? Se não fosse, tirasse nota boa, se você não fosse ótima, a mamãe ia ficar triste, né? Então, assim, nós somos programadas para ser perfeitas, né? E essa perfeição só vem através do Senhor mesmo. E aí, já que a gente não consegue atingir esses níveis que os outros estipularam pra gente, como é que a gente vai fazendo? A gente vai, né, se escondendo muitas vezes. E aí a gente não se perdoa, porque hoje não consegue dar um passo adiante, porque não consegue fazer, porque nós estamos travados lá atrás. E você falou muito bem aí sobre liberar o perdão. Gente, é princípio, não tem jeito. Está escrito, ou a gente perdoa, ou nós não seremos perdoados. Sim. Não seremos perdoados. Aí eu te pergunto, né, como você falou também, que tem pessoas travadas. Tem pessoas travadas na vida porque não libera perdão por orgulho, né, por rancor, e ela não entende. Gente, vocês não têm noção quanto que isso é sério. Vocês não entendem o quanto que vocês estão paralisando a sua vida. Vocês estão trazendo doenças para o seu corpo físico porque você simplesmente não quer dar o braço a torcer, né? É o orgulho, né, pastora? É o nosso ego gritando. Sim, que não quer perdoar, né? Agora, esse é um plano espiritual, tá? Que nós precisamos perdoar, porque é uma ordenança, e se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Agora, no plano terreno, que também é cientificamente comprovado, que causa morte até, causa várias doenças. A depressão é uma, porque se você não perdoa, você fica com aquele rancor dentro de você, você fica com aquela mágoa, isso, e quem é feliz com rancor, na verdade? Quem é feliz com mágoa? Ninguém. O seu coração vai apertando e você não tem ânimo para fazer nada. É onde que você puxa a depressão, porque você não está perdoando alguém que te fez mal. E aí, fora a depressão, tem a ansiedade, né? Porque você tá ali agitada, querendo que as coisas aconteçam, né? Para você sair daquele estado emocional que você está. Aí depois tem também infarto. O infarto, ele é comprovadíssimo, porque a falta de perdão, você tem um rancor no coração. Eu sei que minha mãe morreu de infarto, né? Então o médico explicou para nós. O coração, ele vai fechando. Você sente, quando você tá triste, você não sente aquele aperto no seu coração? É o coração que ele tá apertando. Então, são as veias que bombeiam o sangue ali, né, que vai contraindo. E isso explode o teu coração. O infarto nada mais é do que o teu coração que explode, né? Então, isso já é cientificamente comprovado. Se você não perdoar, você guarda tudo de ruim no seu coração e aquilo vai te apertando, apertando, até que explode. E você morre, não tem como. Verdade. Hoje eu fiz uma dinâmica com elas de tirar a mochila, né? Pra gente entender, assim, que tem coisas que nós precisamos, coisas e até mesmo pessoas deixar no nosso passado. Igual você falou, assim, a gente tem que conviver. Mas tem pessoas que é por um ciclo da nossa vida, né? Não é porque a gente não convive mais, que a gente não perdoou, mas se você tem algum rancor, até mesmo a própria Esther fala, avalie seu coração, se você tem algum pecado, né? Faça esse autoexame. Para quê? Porque se você estiver sentindo alguma coisa ruim, o que você tem que fazer? Você tem que se consertar, trazer consciência e se consertar. O grande desafio hoje é fazer essas pessoas entenderem que conhecimento, a teoria, ela não é a prática. Conhecer e não saber é a mesma coisa que não saber. E acaba que elas sabem que precisa perdoar, mas não perdoam. Não decidem, pior, pastora. Decidem não perdoar. Decidem travar as suas vidas, ela está dizendo. Decidem travar a sua vida financeira, emocional, relacional, espiritual, tudo. Tudo fica travado. Aí nada acontece. Nada, porque você não tem uma paz de espírito, né? Você tá com aquele lixo todo dentro de você, um lixo emocional. Então, como você vai ter sucesso na sua vida? Olha, você pode até ter uma breve alegria, você pode até subir um degrauzinho e achar que tá tudo legal, mas só que você cai.
você não permanece. Você pode até ter um sucesso, 1 ano, 2 anos, mas você não fica. Você cai. Não tem como você se sustentar no seu sucesso, porque você está bloqueada. Você não liberou o perdão, você fica com aquele lixo tóxico dentro de você, você acaba maltratando outras pessoas que não tem nada a ver, porque a gente transborda tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Então, se você tem lixo emocional, você vai transbordar lixo emocional, né? Então, se você tem tristeza, você vai transbordar a tristeza. Então, é muito sério a falta de perdão. Não tem como a gente a falta de perdão é aquilo que a gente não tem, né? Não tem como. E as pessoas não têm essa consciência de que o tamanho que é forte a falta de perdão. E não é só no lado espiritual, não, no lado físico mesmo. Muitas pessoas aí estão andando tristes, amarguradas e falam que tá tudo bem. Eu não tenho ninguém para perdoar. Mas se você for analisar a vida da pessoa a fundo, você vai ver que, mas meu marido fez isso, fez aquilo outro, a minha mãe fez isso. Aí você busca lá da infância, né? Às vezes foi uma professora de escola que maltratou ela e ela guardou isso para o resto da vida. Não teve a oportunidade de pedir perdão ou de perdoar a professora, né? E carregou para a sua vida. Olha, tem muita gente travada, não consegue palestrar, vamos dizer assim, falar em público, né? Porque foi magoada na escola. Né? Uma vez ela foi ler algo na classe, a professora falou que ela leu errado, a classe inteira riu dela e bloqueou ela. E ela não perdoou a professora por isso e carregou com ela a vida inteira. E aí tem como você... E aí a pessoa ficou bloqueada, ela não conseguia falar em público por causa de um trauma de infância. Né? Um trauma que ela não perdoou. Então ela não perdoou, carregou para a vida dela. Que ela pode fazer o lance da mochila, né? Você estar colocando pedras ali, tudo dentro da sua vida e querer carregar isso de um dia para o outro, de um ano para o outro, e você acaba paralisado. Quanto mais a gente libera, mais leve, mais livre, mais resultado nós vamos ter. Como você falou assim, a pessoa até sobe um degrau. Gente, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem prosperidade. Às vezes ela tem família, mas não tem saúde. Às vezes ela tem dinheiro, ela tem família, mas não tem paz. Ela não consegue dormir, ela não consegue... Ela tem tudo. Eu, como lido com a psicanálise, atendo pessoas, elas têm, às vezes... Eu tenho um cliente que, se você olhar assim, né? Se fosse no Instagram, é bonita, tem condição financeira, tem um casamento bom, mas não consegue dormir. E aí, quando a gente vai vasculhar esse lixo emocional, a gente entende que lá na infância foi uma pessoa que foi rejeitada, que não se aceitou, porque é muito fácil falar de as pessoas nos bloquearem, mas o quanto nós também somos críticas com a gente não se aceita. A gente não aceita o nosso cabelo, a gente não aceita a nossa sobrancelha, a gente não aceita o nosso... Eu mesmo tô de filtro aqui, gente. Eu tô viradinha aqui. Eu fui para o aniversário ontem de 15 anos, cheguei por volta de 00:30. Às 5 da manhã, eu já estava de pé, preparando palestra para o dia de hoje, fazendo um monte de coisa aqui para deixar organizado com meus filhos que ficariam em casa. Então, estou de filtro, tá, gente? Ó, tô aqui com o olhinho miúdo aqui, ó, de sono. Tadinha. Mas eu falo assim, às vezes, a gente se critica tanto. Não é pra gente usar um filtro aqui, não, porque quem me conhece sabe que eu vou na rua de chinelo trocado, eu saio com o cabelo pra cima, entendeu? Tem dia que eu vou estar linda, tem dia que eu não vou estar tão linda, sabe? Tem um amigo, tem gente que fala assim, menina, você nem se arrumou. Eu falei, gente, o dia que eu quero eu me arrumo, o dia que eu não quero eu me arrumo. E essa sou eu, e quem quiser gostar, fique, quem não quiser, aperta o X aí em cima e vaza. Entendeu? Sim, então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, a gente precisa começar a fazer esse perdão, essa limpeza de perdão com a gente. Observando a nossa história, observando quem são aquelas pessoas que, de alguma forma, ativaram essas questões na gente.
Sim. pastora Tânia, eu fui muito bloqueada pela minha mãe. Eu fui muito bloqueada por professores de escola. Meu pai tinha um comércio na cidade, então, assim, eu tinha que ser uma aluna exemplar. Porque todos os professores, diretor, coordenador, todo mundo comprava no comércio do meu pai. Então, qual era a pergunta quando chegava no caixa? Como é que tá a Elaine? Entendeu? Sim. A Elaine falava pra caramba. Então, por muito tempo, a Elaine fez o quê? A Elaine saiu de cena. Hoje, quem me vê falando, tudo, foi o quê? Foi um trabalho de desbloqueio. Porque a Elaine não queria ser vista. Então, a Elaine se escondeu atrás de sobrepeso, sabe? Atrás de querer fazer tudo certinho, sabe? Assim, quanto menos me olhassem, melhor, para não ser chamada atenção. Então, a Elaine esqueceu de olhar para ela. A Elaine não queria mais se arrumar. Então, eu falo isso, gente, para vocês sobre o perdão, sobre o auto-perdão, que eu acho que para mim foi um dos bloqueios que mais me destravou. Destravou para hoje eu ser uma palestrante, para eu ser coach, para eu ajudar outras pessoas. Por quê? Porque na busca de... Primeiro foi a fase da rejeição. Sabe? Aquela ninguém me ama, ninguém me quer, ou estão comigo por algum motivo. Mas depois veio aquela vontade de ser aceita. E cadê a força? Cadê a coragem? Sabe? Cadê que eu tinha coragem de aceitar quem era essa Elaine? A minha história. Então eu não perdoava. Por quê? Porque de alguma forma eu falava, você podia ter feito diferente, não fez? Quem nunca teve essa fala, né? Falei, por que eu tomei essa atitude, sabe? Então, assim, e aí ficar presa, sabe? Ficar remoendo aquela dor, aquela decisão que eu tomei, que não foi legal. Então, assim, isso me paralisou, pastora, por anos. Por anos. E eu vou falar, minha família tinha uma condição, perdeu tudo. Então, assim, a parte de escassez, o bloqueio de escassez, foi muito forte. Então, para liberar esse perdão para os meus pais, né? Porque, de alguma forma, como eu falei, foram eles os responsáveis, né? E aí? E aí, para liberar esse perdão, né? A razão diz perdoa, mas a emoção fala, você tinha responsabilidade e não cuidou de mim. E agora? Como é que a gente faz nesse caso, pastor? Mas você liberou. Liberei, liberei. Meu pai é falecido hoje, mas eu tive uma conversa com a minha mãe, entendeu? Foi muito bom, foi muito assim, muito reveladora, né? Porque eu consegui compreender ela, pastora, por causa da história dela. Porque quando eu comecei a me aceitar, eu comecei a honrar a minha história, eu entendi que minha mãe, antes de ser a minha mãe, ela era uma mulher. Ela foi uma adolescente, ela foi uma criança que também tinha uma história. Então, ela entregava aquilo que ela sabia. E essa ficha caiu há pouco mais de 7, 8 anos. 7 anos, vamos botar assim. Porque até então era só a minha mãe que fez errado. Você já teve algum caso assim, que ficou presa nessa questão do perdão? Sim, tive. E de mãe também. Minha mãe também é falecida, né? E a minha mãe, ela foi muito apegada aos filhos. Então, eu fui a caçula praticamente, porque depois de 11 anos veio o meu irmãozinho, veio o caçula. E ela não esperava. Então, ela achava que eu era a caçula. E eu mamei na minha mãe até 11 anos, no peito da minha mãe. Barretos é interiorzão, né? Então, assim... E a minha mãe, ela não fez por mal, tadinha, mas ela falava pra mim que eu nunca ia casar. Porque eu nunca ia casar porque ela queria que eu estivesse ao lado dela, né? Mas ela não explicava assim, ela só explicava do jeito dela. Você nunca vai casar. E isso ficou incutido em mim, eu cresci, ela falou quando eu era criança.
Eu cresci com a minha mãe falando. Ela falou até ela morrer, até no último dia dela morrer. Minha mãe é falecida já tem 12 anos. Ela falou. E eu vivi isso na minha vida. Eu falava assim, gente, eu não tô casando por culpa da minha mãe. E eu não tô casando por culpa da minha mãe. Eu fui casar já bem... Eu tô com meu esposo tem 8 anos. Eu casei depois que ela faleceu. Eu trouxe isso comigo até eu liberar esse perdão para ela. Porque foi daí que eu entendi que a minha mãe, ela não queria que eu casasse, não era por maldade, mas era para ficar do lado dela, né? E aí foi onde que a gente se liberou o perdão, eu destravei e casei. Casei já bem nos quarentinha. Casei com quarentinha já. Olha quanto tempo você travou a sua vida. Gente, e pastor, eu vou falar uma coisa para você. Assim foi a minha vida financeira. Assim foi a minha vida profissional. Nós somos produtos de uma história, né? Hoje nós somos produtos. Sim. Só que a partir do momento que nós tomamos essa consciência, nós decidimos ou não continuar sendo esse produto ou construir uma nova história. Sim. E isso é muito importante. Por quê? Porque a consciência, você tem a informação e muitas vezes você não quer processar porque causa dor, né? E aí, quando você se permite processar, olhar para dentro da sua dor, para o seu problema, esmiuçar aquilo ali, porque foi isso que eu fiz. Eu falei, peraí, peguei o papel, meu querido, o que me dói? O que me dói? Onde minha vida não tá boa? Por que não tá boa? O que esse negócio aconteceu na minha vida? E eu fui descobrir pessoas. Meu pai, que eu amava assim, de paixão, né? Amo de paixão. De certas formas, tinha me bloqueado também. Por mais amor, gente, as pessoas, elas não só nos bloqueiam na raiva, não. Sabe? Na falta, não. Elas nos bloqueiam, às vezes, no amor. Aquelas pessoas que mais nos amam, como foi no seu caso, né, pastora? Sua mãe te amava tanto, queria tanto você perto dela, que ela acabou atribuindo isso. Assim foi meu pai, essa questão do guardar dinheiro. Sabe? Guardar dinheiro. Nós tínhamos cofre na época, né? O pessoal mais antigo, de comércio, assim. Nós tínhamos cofre, então nós tínhamos que guardar, sabe? E era uma treta do caramba, que minha mãe queria gastar e ele queria guardar. Né? Ele mais de 10 anos mais velho que minha mãe. Então, ele sempre preocupado com o futuro. Minha mãe queria viver o presente, também não vivia o presente, porque meu pai também não deixava. Era uma treta do caramba. Então, isso eu incuti na minha vida. Então, assim, hoje, aos 43 anos também, que tá caindo muitas fichas ainda. Mas por quê? Isso está muito ligado ao perdão. Um perdão que às vezes a gente não libera, né? Sim. Que às vezes a gente nem sabe que aquilo nos dói. A gente nem sabe que aquela pessoa nos bloqueou. Às vezes a gente tem uma treta recente, brigou com o marido, sabe que tem que ir lá, tem que pedir perdão e tal. E aquelas tretas que a gente não consegue? Que a gente não consegue lembrar, né? É só Deus mesmo, né? Para trazer a memória da gente isso. É aqueles traumas de infância, né? É aquelas etapas da nossa vida, da infância e da adolescência, que nós não perdoamos. E aí a gente carregou junto com a gente. E hoje tá dando os efeitos, né? Outra coisa também que as pessoas não entendem e ficam numa luta sobre querer julgar. Não é julgar que eu vou falar. É porque, assim, quando uma pessoa te faz mal, ela quer, de toda forma, vingar dessa pessoa, né? E aí acaba se prejudicando. E esquece que a salvação, ela é individual, as consequências dos teus atos é individual, porque, assim, se eu faço algo para você, quem vai ter essas consequências sou eu, não é você. Então, assim, alguém te fez algo mal, já libera perdão e já sai andando. Porque aquela pessoa que te fez vai ter as consequências dela. Né? Não se preocupe em ficar guardando mágoa, ficar guardando rancor, ficar guardando... ficar jogando
praga, ficar amaldiçoando, pedindo para Deus para fazer alguma coisa com essa pessoa, porque naturalmente vai acontecer, porque são as consequências dos atos, né? E você acaba atraindo isso para você e você prejudicando a sua própria vida, né? Eu tenho Sim, um caderninho aqui, que todo dia eu anoto um versículo. E uma agendinha que eu anoto um versículo à mão aqui, vou lá, escrevo, sabe? Fico meditando naquele versículo. E coloquei assim, né? Que está em Gálatas 6:7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, assim, a gente não precisa sair dando resposta para ninguém. A gente não precisa pedir, né, essa justiça, porque Deus, ele vê tudo. Assim como ele vê tudo que as pessoas fazem, ele vê tudo que nós fazemos. Então, eu acho que se a gente se preocupar só com a nossa vida, já é muita coisa para pedir perdão. Já é muita coisa para a gente se consertar o dia inteiro. Né? Com casa, com filho, com marido, com nós mesmos. Cada vez que a gente, às vezes, chega no espelho e fala, ai, não tô bem, ai, tô feia, não sei o quê. A gente está falando da criação do Senhor. Então, a gente tem que se valorizar. Claro que a gente pode melhorar sempre, né? Mas a gente tem que observar isso. Isso que eu ia te falar, né? Nós estamos muito preocupados com o que as pessoas fazem com a gente e esquecendo de se preocupar com a gente. Porque a nossa salvação, ela é individual e nós vamos prestar contas dos nossos atos. Então, na hora que a gente chegar lá na glória e a gente for falar assim, poxa, eu não consegui liberar perdão para quem me ofendeu. O que eu vou dizer? Eu vou precisar prestar conta disso, porque Deus mandou perdoar, mandou amar o meu próximo. Então, se eu chegar lá e falar, não consegui amar aquela pessoa, mas eu quero ficar no céu. Não é opção, não é não conseguir, é fazer e pronto. Né? É fazer e pronto. Não tem conversinha. Não. E aí tem um exercício bem bacana que eu dou, né, nas minhas mentorias. A pessoa chega e fala assim, mas eu não consigo perdoar, eu não sei nem por onde começar. É você abrir a sua boca e declarar, né? Você acorda, né? Decide, tá, agora, 8h20. Então, 8h20 eu decido perdoar. Então, eu abro a minha boca. Eu não sei perdoar, tá me doendo muito e nunca vou perdoar. Mas eu vou abrir a minha boca e declarar. Fulano me fez mal e eu decido perdoar ele agora. Não aconteceu nada. É natural e nem vai acontecer mesmo, porque não é mágica. Você precisa declarar todos os dias. Você precisa praticar o perdão. Pozinho, né? Fica esperando o pozinho, o arrepio, o sussurro do Senhor. E conforme você vai liberando esse perdão, conforme você vai declarando, eu decido perdoar fulano, eu decido perdoar fulano, todos os dias. Vai ter uma hora que isso vai ser tão natural na sua vida, vai ser tão assim, vai fluir tão profundamente, que você vai ver que você já está liberta daquelas correntes. Porque nós precisamos nos preocupar com a gente, com o nosso amor, com o nosso eu, com o que nós estamos fazendo com a gente. Deixa o outro me fez mal, deixa ele vai responder para Deus. Mas eu preciso fazer minha parte hoje, eu preciso fazer minha parte agora. Porque se eu não fizer, não tem como eu querer também morar no céu. Não tem como eu querer morar ao lado de Cristo, sabe? O que eu fui aqui na Terra? Que exemplo que eu fui aqui na Terra para merecer estar do lado de Cristo, né? Só que as pessoas não entendem por esse lado. Elas só querem saber da sua salvação. E não quer fazer nada por isso. Não quer fazer nada para merecer uma alegria no seu coração, para merecer o seu sucesso, para merecer o pódio, né? Todo mundo quer se dar bem, mas ninguém quer fazer nada para isso, né? Então, tá bem complicado. E é fácil perdoar, viu? Tem vários exercícios que, se você colocar em prática, você flui e não tem tanto segredo, não.
Eu costumo, pastora Paula, falar com as minhas mentoradas, né, minhas clientes, que elas não adianta ficar esperando um pozinho mágico, sussurro, arrepio, sabe? Para entender que algo aconteceu. Mas quando a gente abre, como você ensinou, né? Abre a boca e declara esse perdão. Eu perdoo fulano de tal, por isso. Seja específico aquilo que você está sentindo. Abra seu coração para o Senhor. Fala para o Senhor aquilo que você está sentindo. Pede perdão sobre aquilo que você está sentindo, porque tem coisas que nós não dominamos, tem coisas que só através mesmo do Espírito Santo, só através dele que a gente vai conseguir mudar. Mas quando a gente professa com a nossa boca, o nosso coração se abre para quê? Para que o Espírito Santo comece a trabalhar. Porque não adianta Sim. querer e não fazer. Então, quando você dá esse passo de fé, que é professar isso, a vida começa a mudar. Eu fui prova Sim. disso. Então, assim, eu era travada com tudo. Eu era travada com absolutamente tudo. Elaine, você ainda tem bloqueio? Tem um monte de bloqueio. Quando você destrava um, vem, parece que, sabe, vem mais 10. Mas aparece. E o que você vai fazendo? Você vai liberando isso, você vai liberando. E, gente, enquanto... Eu não sei se você pensa assim, pastora, mas enquanto a gente estiver nessa terra, é algo pra gente resolver. É algo, alguém que vai nos ferir. Agora, sim, que tanta sensibilidade é essa que nós temos? Né? O que me fez também crescer muito como pessoa, como cristã, foi entender as minhas fragilidades e entender que eu precisava criar uma blindagem em relação a tudo, porque se me chamassem de bonita, até se me chamassem de bonita, eu duvidava. Sabe? Se quisessem me dar um presente, eu duvidava. Então, assim, eu atacava para não ser atacada. E aí, a sua defesa, né? Era defesa. Então, assim, que tanta sensibilidade em pleno século XXI que a gente já está aí, já está, sabe? A gente tem essas informações da palma da mão, lives e mais lives, conteúdos no Google. Mas o porquê que a gente ainda não se permite? Porque quando se trata dos outros, é muito fácil ensinar, mas quando se trata de nós mesmos, é só através do Espírito Santo. É através da nossa atitude de confessar, igual aqui. Gente, eu tenho um monte de bloqueio, tô falando para vocês, gente. Que quando, eu entendo assim, pastora, quando eu tenho alguma coisa, eu procuro logo uma amiga para me aconselhar. E orar com essa amiga e avisar ela tudo que eu tô sentindo. Por quê? Porque somente quando a gente confessa, a gente não precisa fazer isso, gente, em rede social não, tá? Porque tem muita gente que se expõe e é de forma desnecessária. Então, você tem que procurar uma pessoa de fé, uma pessoa, né, de confiança. É verdade. Eu entrego tudo. Eu falo para algumas amigas, pastoras minhas, gente, eu não tô guardando dinheiro, vou guardar segredo. Se o segredo, às vezes, é uma coisa que te trava, o inimigo, ele vai usar isso contra você. Ele vai ficar de alguma forma martelando. Então, gente, vamos liberar, vamos travar a nossa vida. Paula, você é muito bom. Até aqui, ó. Xênia, eu tô aqui, boa noite. Passei bem rapidinho, estou aqui numa reunião. Desejo sucesso. Ai, obrigada, Xênia. Xênia, obrigada, Xênia. Um beijo. Deus seja louvado na sua vida. Agora deixa eu falar. A paz de Cristo lhes dou. A paz de Cristo lhes dou. Então, assim, foi assim um destravar muito grande na minha vida, sabe, pastora? E todos os dias eu peço, Senhor, me traz a revelação daquilo que de forma inconsciente eu ainda não tenho. Porque o Senhor conhece a nossa história, né? E assim, eu peço, porque às vezes é de forma sutil, né? Quando é uma agressão, aquela coisa verbal, você logo sabe. Mas e as coisas que a gente não sabe? Como é que a gente perdoa? Como é que a gente se perdoa por coisas que às vezes a gente não sabe? E é aquilo que você falou, né? O Espírito Santo que vai estar nos convencendo dos nossos pecados, vai estar nos convencendo de que a gente precisa estar liberando perdão. Mas a gente precisa abrir espaço para ele entrar.
né? Ele convence, mas ele não é invasor. Ele não vai entrar esmurrando a porta do seu coração. Ele quer um espaço dele para entrar. E isso tudo você precisa ter um controle. Você, vamos dizer, você precisa aprender a abrir o seu coração. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou aberta para o Espírito Santo. Mas às vezes não. Às vezes você está falando de boca para fora só. Mas será que você realmente está aberta? Porque se você realmente estava aberta para o Espírito Santo reinar na sua vida, você estava liberando perdão. Você não estava passando por essa situação que você está passando agora, né? Se ele estivesse realmente no controle de toda a sua situação, ele estaria te convencendo de que você precisa liberar perdão para a pessoa. Então você precisa fazer algo para o Espírito Santo estar dentro de você. Não é só você frequentar os cultos de segunda a segunda, né? Muita gente até ora, até levanta meia-noite para orar, só que é uma oração da boca para fora, não é uma oração de coração. Orar até papagaio ora, né? Porque eu já vi muito papagaio na internet fazendo a oração lá do Pai Nosso. Mas e aí? E o seu coração? Você está orando mesmo de coração? Você está se entregando completamente para Deus? Mas se entregar, assim, esquecer os teus problemas. Chegou aquela hora de você ter intimidade com Deus, é você e Deus e mais ninguém. Não existe o seu esposo, porque você não vai levar teu esposo para a glória. Não existe teus filhos, não existe teu trabalho, não existe as tuas amigas, a tua mãe, teu pai, é você e Deus. É aquele momento que você precisa conversar com Deus, que você precisa ter essa intimidade com Deus. Como que você quer ir para a glória se você não tem intimidade com Deus? Aí você chega lá na glória, Deus vai falar assim, tá, mas quem é você? Todos os dias eu pedi para você ter intimidade comigo e você não tinha um tempo para falar comigo. E quando você vinha falar comigo, você vinha falar muito rápido, porque logo você tinha que fazer a janta, logo você tinha que dormir, logo você tinha que assistir um filme. Você sempre tinha alguma coisa para fazer. Que intimidade que você teve comigo na sua vida para você querer agora sentar aqui do meu lado? É complicado, sabe? É difícil. Eu não estou aqui falando que a maioria é assim, porque eu sei que não é. Mas existe muitos sim, que ainda não consegue ter essa intimidade com Deus. Que só pede e depois não dá tempo para Deus falar, não dá aquele período para o Espírito Santo tocar no seu coração. E eu gostaria muito que as pessoas tivessem esse entendimento, sabe? Que é muito importante ter essa intimidade com Deus. É muito forte, o plano espiritual é fortíssimo. Tem muita gente agarrada aqui no plano terreno, e esse plano da terra aqui não é nosso. Esse plano da terra aqui é o inimigo que é dono dele. Porque o nosso plano é lá no céu, o nosso plano é na glória, é em outro plano. A gente se apega muito às coisas terrenas. Não digo material, mas eu digo emocional mesmo. Fica guardando coisas que já passou, fica guardando histórias ruins que já passaram, que não tem necessidade. Né? É um caso que acabou, que passou. Tem que cortar esse laço, quebrar essas correntes e viver o seu agora. Porque nem o futuro você sabe se vai estar aqui. A minha luz pode apagar agora e Deus precisar de mim lá em cima agora, desligando a live, né? Espero terminar a live. Aí não sei se Deus vai precisar de mim lá. Mas então, assim, eu preciso fazer o meu melhor agora. Eu preciso me entregar agora, nesse momento. O que eu vou fazer com o passado? Então, para que eu vou carregar aquela história, né? Que nem você falou, a minha mochila. Para que eu vou carregar aquele peso na minha mochila? Já passou, eu não vou mudar, né? E o futuro? Né? Para que eu vou me preocupar com o futuro? Não tem, eu vou agora. Porque eu posso ir para a glória agora. Então, eu tenho que aproveitar esse minuto e correr atrás de pedir perdão para quem precisa, liberar perdão para quem precisa ser liberado, nos olhar, né? Ver o que nós estamos fazendo com a gente
Porque o nosso espírito que vai para a glória, né? Sou eu que vou responder pelos meus atos. Então, eu tenho que vigiar os meus atos, o que eu falo, né? Vigiar o que eu estou fazendo no momento. Verdade, pastor. Verdade, é muito forte mesmo. Esse tema, ele rende bastante, né? Eu quero te agradecer por ter se disponibilizado a estar comigo, ter insistido aí, com a mesma live caindo. Eu falei que a gente ia vencer. Falar um tema desse, ele é muito forte, então vai ter interferência, gente. Mas o importante é que Sim. nós somos mulheres que realizam e nós não desistimos. Eu quero te Não. agradecer, tá? Por ter me dado a oportunidade, a confiança aí de estar com você, de conhecer um pouquinho essa pessoa maravilhosa. Espero que a gente possa estar em vários momentos aqui, mesmo com toda a distância, juntinhas, para que a gente venha estar aí nos apoiando, crescendo em fé, rompendo em fé, aprendendo uma com a Sim. outra. Deus, Amém. sou muito grata a Deus pela sua vida, tá? Muito obrigada por todo o carinho, Amém. por toda a dedicação, toda a devoção que você tem tido com o Senhor e entregado para as pessoas que precisam, assim como eu, né? Que cheguei até você. Eu estou muito feliz de conhecer aqui um pouquinho mais e saber aqui dessa mulher guerreira que, apesar de todos os desafios, está aqui abrindo esse coração de mãezona para que cada um possa seguir a sua jornada de uma melhor forma. Muito, muito, muito obrigada, tá? Amém. Eu que agradeço pelo convite e eu estou aqui disposta a fazer mais um jejum, orando toda meia-noite por vocês e convida aí de novo. Amei, amei. Gratidão mesmo, de coração. Pode ter certeza. Você vai estar em muitas lives aqui comigo, que é muito bom isso. Muito bom pessoas assim de fé, que estão comprometidas com o próximo, principalmente. É isso que a gente precisa. Pessoas aqui alinhadas, se entregando verdadeiramente. Gratidão, tá? Uma boa noite para Amém. você. Faz cara de linda aí, que eu vou tirar um print para nossa tela. Linda. Gratidão, tá? Deus seja louvado na sua vida. Obrigada. Oi? Deus seja louvado na sua vida. Recebo. Muito obrigada. Fique com Deus. A ti também. Amém. Beijo. Tchau. Até a próxima. Até.